Quando uma mulher o deseja secretamente, um dos primeiros sinais escondidos é a forma como a sua atenção permanece mesmo quando finge ser casual. Ela pode agir com indiferença à superfície, mas a percepção que tem de si é excepcionalmente aguçada. Ela recorda pequenos detalhes sobre as suas palavras, hábitos e preferências muito tempo depois do momento ter passado. A psicologia da atração feminina mostra que o desejo aguça a memória antes de mudar o comportamento. Esta atenção silenciosa aparece muitas vezes antes mesmo do início da paquera explícita. Quando uma mulher te observa profundamente, enquanto diz muito pouco, o desejo já se está a formar. Outro sinal subtil é a responsividade emocional que excede a situação. Ela reage à sua presença com mais intensidade do que a lógica justificaria, seja através de risos, irritação ou mudanças repentinas de humor. Os picos emocionais sinalizam investimento interno, mesmo quando a atração não é expressa abertamente. A psicologia feminina processa frequentemente o desejo emocionalmente antes de este se tornar consciente. Se as suas palavras afetam mais o humor dela do que as das outras pessoas, ocupa um espaço psicológico. A indiferença não produz reações emocionais. A carga emocional raramente é acidental. Uma mulher que sente secretamente desejo por si, muitas vezes cria motivos para manter a ligação sem se comprometer abertamente. Ela pode iniciar conversas que parecem desnecessárias ou prolongar interações que poderiam facilmente terminar. O conteúdo pode parecer trivial, mas a continuidade importa mais do que o assunto. A atração feminina procura a proximidade antes da intimidade. Estas ligações de baixo risco permitem que ela se sinta próxima sem revelar o desejo. O contato consistente sem um propósito claro raramente é aleatório. Outro sinal oculto aparece na forma como ela testa a disponibilidade emocional em vez da atração diretamente. Em vez de namoriscar abertamente, ela pode partilhar histórias pessoais, vulnerabilidades ou dicas emocionais subtis. A psicologia feminina utiliza a revelação emocional como uma sonda mais segura do que a busca física. Se ela lhe abre o seu mundo interior seletivamente, está a avaliar se a proximidade emocional parece segura. O desejo segue geralmente a ressonância emocional. A confiança precede a cobiça. A linguagem corporal também revela o que as palavras escondem, especialmente quando a atração não é verbalizada. Ela pode inclinar o corpo na sua direção, espelhar os seus movimentos ou procurar inconscientemente o seu espaço físico. Mesmo breves momentos de proximidade parecem intencionais em vez de acidentais. A psicologia da atração feminina mostra que o corpo revela frequentemente o desejo antes de a mente o admitir. Quando o corpo dela gravita consistentemente na sua direção, o interesse já está ativo. O corpo raramente mente quando há emoções envolvidas. Outro sinal é o ciúme subtil que surge sem justificação óbvia. Pode reagir de forma estranha a menções a outras mulheres ou mudar de energia quando a competição é sugerida. Esta reação é frequentemente mascarada como humor, desinteresse ou ligeira irritação. A psicologia feminina experiencia o ciúme como uma resposta à ameaça emocional percebida. O ciúme não surge da neutralidade. Sinaliza um investimento tácito. Uma mulher que o deseja muitas vezes procura a sua validação de formas discretas. Ela pode valorizar a sua opinião mais do que admite ou ajustar ligeiramente o seu comportamento quando está presente. Os elogios, mesmo indiretos, têm um peso extra vindo de si. A psicologia da atração feminina mostra que o desejo aumenta a sensibilidade à aprovação. Quando a sua reação importa desproporcionalmente, a atração já está presente. A procura de aprovação raramente é consciente. Outro indicador oculto é a inconsistência na sua disponibilidade. Ela pode alternar entre a proximidade e a distância sem uma explicação clara. Esta flutuação reflete frequentemente um conflito interno entre desejo e contenção. A psicologia feminina recua por vezes quando a atração parece arriscada ou inconveniente.
Distância nem sempre significa falta de interesse. Por vezes, sinaliza autocontrolo. A inconsistência combinada com a intensidade emocional é um sinal comum de desejo escondido. Ela também pode demonstrar uma curiosidade aguçada sobre a sua vida, bem como perguntas superficiais. Esta curiosidade não é interrogativa, mas genuinamente atenta. Ela quer compreender a sua mentalidade, os seus valores e as suas experiências. A psicologia da atração feminina procura o contexto emocional antes da expressão física. A curiosidade constrói intimidade mental. Quando ela quer saber como pensa, e não apenas o que faz, o desejo está a formar-se. Outro sinal surge na forma como ela reage à sua ausência. Se o seu silêncio altera subtilmente o comportamento, o humor ou o nível de envolvimento dela, você é mais importante do que ela admite. A psicologia feminina toma consciência do desejo através da ausência antes da presença. Sentir falta de alguém muitas vezes esclarece a atração. Se ela entrar em contato indiretamente ou se tornar mais expressiva após um período de afastamento, é provável que haja desejo. A ausência revela apego. Ela também pode posicionar-se emocionalmente como alguém que oferece apoio sem que lhe seja pedido. Oferecer encorajamento, segurança ou compreensão sinaliza investimento emocional. A atração feminina expressa-se muitas vezes através do cuidado antes do romance. O apoio é uma forma de baixo risco de se manter próximo. Quando ela se mostra emocionalmente presente, já existe um vínculo interno. O vínculo precede o desejo. Outro sinal oculto é uma tensão lúdica que parece carregada em vez de amigável. Provocações, brincadeiras ou desafios ligeiros transportam uma energia subjacente. A psicologia feminina utiliza a brincadeira para explorar a atração em segurança. A brincadeira permite que o desejo venha ao de cima, sem vulnerabilidade. Se as interações parecerem eletrizantes em vez de neutras, a atração está presente. A química esconde-se muitas vezes no humor. Ela também pode dar-lhe prioridade inconscientemente, mesmo quando afirma o contrário. O tempo, a atenção ou a energia emocional fluem na sua direção com mais consistência. A psicologia da atração feminina revela prioridades através do comportamento e não de afirmações. Quando o esforço aparece sem obrigação, o desejo é o motor. As pessoas investem onde se sentem atraídas. Prioridade sinaliza desejo. Outro sinal sutil é a sensibilidade dela à sua percepção sobre ela. Ela pode importar-se profundamente com a forma como a vê, mesmo agindo de forma distante. Na psicologia feminina, o desejo é vivenciado como uma maior autoconsciência em relação ao objeto de atração. Esta sensibilidade manifesta-se muitas vezes como nervosismo, defensiva ou timidez. A indiferença não gera automonitorização. A consciência sinaliza importância. Uma mulher que sente desejo por si também pode resistir a definir a ligação de forma clara. A ambiguidade permite que o desejo exista sem compromisso. A atração feminina prefere, por vezes, atenção à resolução. Manter as coisas indefinidas preserva a excitação emocional. Evitar rótulos nem sempre significa falta de interesse. Por vezes, protege o desejo da pressão. Ela também pode procurar segurança emocional sem a pedir explicitamente. Pequenos comentários, feitos para avaliar o seu interesse ou preocupação, surgem casualmente. A psicologia feminina testa frequentemente o terreno de forma indireta. Estes microtestes revelam vulnerabilidade sem exposição completa. Quando a segurança importa, o apego já se está a formar. O apego alimenta o desejo. Outro sinal oculto é que ela recorda momentos emocionais com mais vivacidade do que momentos lógicos. Ela recorda como as conversas foram sentidas, em vez do que foi dito. A psicologia da atração feminina ancora o desejo na memória emocional. As experiências emocionais partilhadas criam laços mais rapidamente do que os factos partilhados. Quando ela menciona sentimentos, e não pormenores, a atração está ativa. A emoção impulsiona o apego.
As reações dela à sua confiança também oferecem pistas. Quando está centrado e seguro de si, ela pode parecer mais calma, mais aberta ou mais envolvida. A psicologia feminina responde fortemente à estabilidade emocional. A atração aprofunda-se quando ela se sente segura na sua presença. A segurança aumenta o desejo. A confiança tranquila amplifica a vontade. Ela pode também procurar inconscientemente o alinhamento com os seus valores ou interesses. Mudanças subtis nas opiniões, preferências ou comportamentos aparecem com o tempo. A psicologia da atração feminina espelha muitas vezes o que parece desejável. Este espelhamento raramente é manipulador, é instintivo. O alinhamento sinaliza proximidade emocional. A proximidade alimenta o desejo. Outro sinal é a tensão emocional quando surgem limites. Se afastar ou redirecionar a energia, esta poderá reagir emocionalmente em vez de neutramente. A psicologia feminina responde à perda percebida antes de reconhecer o desejo. A resposta emocional à distância revela investimento. A neutralidade não é protesto. A reação sinaliza apego. Quando uma mulher o deseja secretamente, um sinal oculto é a forma como ela tenta subtilmente espelhar a sua energia sem que isso seja óbvio. Ela pode adotar os seus padrões de fala, gestos ou até o ritmo da conversa, criando uma ligação inconsciente. Este espelhamento está enraizado na psicologia da atração feminina, onde imitar uma pessoa desejada promove a ligação emocional antes de ocorrer o reconhecimento consciente. Raramente é deliberado. É uma forma instintiva de se sincronizar emocionalmente. Quanto mais ela o espelha, mais forte é a atração subconsciente pela intimidade. Com o tempo, estes pequenos ajustes constroem uma ponte invisível de familiaridade. A perceção deste sinal revela uma atração mais profunda do que o comportamento casual sugere. Outro sinal oculto é a vulnerabilidade seletiva. Ela pode revelar pequenos detalhes pessoais ou pontos fracos apenas para si, mantendo-os escondidos dos outros. A psicologia feminina utiliza frequentemente a revelação seletiva como medida de confiança e atração interna, revelando quem prioriza emocionalmente. Estes vislumbres são calculados o suficiente para se manterem seguros, mas íntimos o suficiente para criar uma dependência subtil. Repara em padrões de abertura que são inconsistentes com as suas interações com os outros. O desejo geralmente precede a admissão verbal completa. Quando ela partilha o que normalmente não partilharia, é um convite silencioso. As portas emocionais abrem-se primeiro de formas ocultas. Uma mulher que secretamente o deseja costuma exibir microexpressões de anseio quando pensa que não está a perceber. Olhares que se demoram, sorrisos súbitos que surgem fugazmente ou toques breves que parecem acidentais, todos eles transportam significado. A psicologia da atração feminina mostra que o desejo é frequentemente expresso não verbalmente antes de atingir a articulação consciente. Estes micromomentos são mais difíceis de fingir do que as palavras. Com o tempo, pequenos sinais repetidos revelam um foco interno consistente. Quanto mais ela investe nestes sinais involuntários, mais forte é o desejo. A observação atenta revela padrões invisíveis à percepção casual. Outro sinal subtil é a forma como eleva a sua autoapresentação apenas quando está perto de si. A roupa, a postura, o tom de voz ou a aparência podem mudar subtilmente, mesmo que ela afirme indiferença. A psicologia feminina responde à atração aumentando os esforços para parecer atraente, muitas vezes inconscientemente. Este comportamento não é vaidade, está biologicamente enraizado na sinalização de disponibilidade e desejabilidade. Com o tempo, o padrão de esforço seletivo mostra a profundidade do interesse interno. A atenção dela aos detalhes para si e não para os outros é um indicador claro. O desejo influencia a apresentação antes da conversa. Ela também pode demonstrar testes lúdicos sem ser abertamente confrontadora. Provocações ligeiras,
Desafios em tom de brincadeira ou rivalidade simulada permitem-lhe avaliar o seu interesse, mantendo a segurança emocional. A psicologia da atração feminina utiliza os testes como método para avaliar a compatibilidade e a receptividade emocional. Estes testes são geralmente subtis e contextuais, não agressivos. As suas reações influenciam as decisões subconscientes dela sobre o risco emocional. Com o tempo, as sondagens lúdicas intensificam-se quando se trata de alguém por quem ela sente atração. Testar sinaliza curiosidade e desejo em simultâneo. Outro indicador oculto é a empatia desproporcional pelas suas experiências. Ela parece sentir os seus altos e baixos com mais intensidade do que qualquer outra pessoa, oferecendo encorajamento ou apoio silencioso, mesmo sem que lhe peça. A psicologia feminina associa a empatia à sintonia emocional, que precede o desejo consciente. A ressonância emocional constrói um apego subtil. Quanto mais fortes forem as reações dela aos seus estados, mais a sua presença a impacta internamente. Com o tempo, a empatia revela um desejo escondido que as palavras, por si só, não conseguem expressar. A sintonia emocional raramente é acidental. Uma mulher que secretamente o deseja inicia frequentemente contato indireto quando a proximidade física ou emocional não está disponível. Comentários nas redes sociais, mensagens casuais ou encontros aparentemente coincidentais funcionam como estratégias de ligação subconscientes. A psicologia da atração feminina mostra que manter o contato, mesmo que subtilmente, mantém os caminhos emocionais ativos. Estas interações podem parecer acidentais, mas são deliberadamente cronometradas ou enquadradas inconscientemente. Com o tempo, os padrões de envolvimento indireto indicam um foco persistente. Pequenos esforços acumulam-se numa presença notável. O desejo manifesta-se antes da declaração. Ela também pode criar experiências partilhadas intencionalmente, mesmo que pequenas, para construir ressonância emocional. Recomendar um livro, mostrar uma canção ou chamar a atenção para interesses mútuos fortalece a intimidade emocional. A psicologia feminina demonstra que o desejo se expressa muitas vezes através da sincronização de experiências antes do reconhecimento direto. A repetição destes gestos reforça a associação psicológica. Com o tempo, momentos partilhados criam fios invisíveis que a ligam emocionalmente a si. As experiências tornam-se ímãs súbitos. Outro sinal oculto é a curiosidade aguçada sobre as suas relações com outras pessoas. Ela pode perguntar sobre amigos, colegas de trabalho ou ligações passadas sob o pretexto de uma conversa casual. A psicologia feminina utiliza frequentemente a curiosidade como mecanismo para avaliar a exclusividade e a disponibilidade emocional. As suas perguntas revelam investimento e comparação subconsciente. A atenção ao seu mundo social sinaliza interesse sem confissão verbal. Quando a curiosidade gira consistentemente em torno de si e da sua rede de contactos, o desejo está ativo. Observar padrões destaca o desejo não expresso. Uma mulher que secretamente o deseja pode frequentemente procurar o alinhamento emocional concordando com as suas opiniões ou reforçando subtilmente os seus valores. Este espelhamento vai além da polidez casual, reflete uma sincronização subconsciente mais profunda. A psicologia da atração feminina mostra que o alinhamento emocional promove a ressonância interna e o apego. Estes gestos são frequentemente pequenos, integrados e invisíveis para os observadores casuais. Com o tempo, o alinhamento fortalece laços psicológicos subtis. A consistência sinaliza priorização interna. A congruência emocional amplifica o desejo. Ela também pode testar os seus limites de formas gentis e quase imperceptíveis. Pedir pequenos favores, desafios lúdicos ou pequenas discordâncias funcionam como sondagens para avaliar as suas respostas.
A psicologia feminina sugere que o desejo é frequentemente expresso através da interação indireta antes da procura explícita. Os seus testes raramente são manipuladores, são avaliativos. Ao longo do tempo, os testes de limites repetidos indicam tanto confiança como envolvimento emocional. A observação das reações revela um cálculo interno de compatibilidade. O desejo precede muitas vezes o confronto. Outro sinal oculto é o ligeiro contato físico que parece acidental, mas que se repete. Toques ligeiros no braço, roçar no ombro ou inclinar-se para mais perto demonstram subtilmente um desejo inconsciente. A psicologia da atração feminina indica que o corpo expressa o desejo antes da admissão verbal. A proximidade não verbal consistente sinaliza conforto e interesse. Com o tempo, estes toques comunicam disponibilidade e foco. A atração física precede o convite direto. A subtileza mascara a intenção consciente. Ela também pode demonstrar um instinto protetor por si que parece desproporcional a uma preocupação casual. Defender as suas opiniões, defendê-lo em situações sociais ou antecipar dificuldades demonstra investimento interno. A psicologia da atração feminina liga os instintos protetores ao desejo subconsciente. O seu comportamento comunica apego mesmo quando ela nega um interesse romântico explícito. Atos repetidos de proteção indicam foco emocional a longo prazo. O desejo manifesta-se como cuidado antes da confissão. Outro indicador subtil é a forma como espelha o seu humor de forma única. Rir nos mesmos momentos, fazer referência a piadas internas ou provocar de acordo com o seu estilo reflete uma ligação subconsciente. A psicologia feminina demonstra que a sincronização do humor cria empatia e fortalece o vínculo. A repetição de momentos de diversão partilhados indica priorização psicológica. Quando o riso está sempre alinhado com o seu, o desejo já está presente. A ressonância emocional é reforçada pela energia lúdica. Ela também pode mostrar sinais de ligeiro nervosismo perto de si que desaparecem com o conforto. Uma ligeira gaguez, inquietação ou atenção súbita à aparência sinalizam frequentemente excitação inconsciente. A psicologia da atração feminina indica que o desejo aumenta a vigilância em torno das pessoas desejadas. O conforto permite a expressão do desejo subjacente sem declaração explícita. Com o tempo, a energia nervosa sinaliza a excitação interna. Uma tensão subtil geralmente precede a confissão. Outro sinal oculto é o incentivo indireto a interações futuras. Comentários como "devíamos fazer isto algum dia" ou cenários hipotéticos criam antecipação mental. A psicologia feminina utiliza a projeção de ligações futuras para estabilizar o desejo. Estas sugestões raramente são casuais, moldam a expectativa e o alinhamento emocional. Com o tempo, pequenas projeções estabelecem continuidade e ligação emocional. O desejo manifesta-se geralmente por meio de experiências imaginadas. Ela também pode aumentar a atenção ao seu humor, antecipando as suas necessidades emocionais antes mesmo de as verbalizar. Observar sinais súbitos e ajustar o comportamento em conformidade demonstra priorização subconsciente. A psicologia da atração feminina mostra que o desejo aumenta a sensibilidade aos estados emocionais. A empatia preditiva indica foco interno e investimento a longo prazo. Com o tempo, a sintonia consistente sinaliza um desejo profundo. A receptividade emocional precede a confissão. Outro sinal oculto é a imitação subtil de interesses ou hábitos ao longo do tempo. Adotar as suas frases, rotinas ou preferências cria inconscientemente alinhamento. A psicologia feminina revela que o espelhamento comportamental promove a proximidade psicológica e a atração. O alinhamento consistente indica investimento subconsciente sustentado. Com o tempo, a replicação de pequenos comportamentos aprofunda a ressonância emocional. O desejo manifesta-se nesses ajustes imperceptíveis. Ela também pode demonstrar um contato visual seletivo que se intensifica em momentos privados.
Olhares mais longos, verificações visuais frequentes ou olhares fugazes de foco indicam desejo interno. A psicologia da atração feminina mostra que o olhar regula a ligação emocional e mede o interesse. Com o tempo, os padrões de contato visual revelam uma atenção persistente. O desejo é comunicado visualmente antes de verbalmente. A percepção observadora revela anseios súbitos. Um sinal escondido é quando ela muda subtilmente a sua energia para combinar com a sua, ajustando quase inconscientemente o seu ritmo, tom e entusiasmo para espelhar a sua presença. Esta sincronização não é deliberada, mas sim instintiva, enraizada na psicologia da atração feminina, onde o espelhamento cria proximidade emocional antes de ocorrer a ligação verbal. Com o tempo, estes ajustes constroem um conforto subconsciente e uma ressonância psicológica, fazendo com que ela se sinta alinhada consigo mesmo sem consciência. Quando a energia dela flui em sincronia com a sua, é um sinal de priorização interna. O desejo opera muitas vezes silenciosamente, expresso através da coordenação em vez da declaração. Estes padrões aprofundam o vínculo emocional ao longo de interações repetidas. A consciência do alinhamento energético revela um anseio oculto. Outro indicador são as tentativas subtis dela para te fazer rir em momentos privados, mais do que em situações de grupo. O humor especificamente dirigido a si raramente é coincidência. A psicologia da atração feminina mostra que a interação lúdica fortalece os laços emocionais antes da confissão explícita. O momento, o tom e o conteúdo das piadas transportam muitas vezes um duplo sentido, sinalizando interesse sem o dizer diretamente. Com o tempo, o riso e as brincadeiras dela criam uma ligação emocional privada que os outros não conseguem perceber. O humor partilhado torna-se um canal para o desejo, construindo intimidade discretamente. Quando ela prioriza o seu prazer, isso reflete um investimento subconsciente. A ligação emocional através do riso precede muitas vezes o reconhecimento verbal. Ela também pode envolver-se em pequenos atos de serviço que parecem incidentais, mas revelam uma atenção mais profunda. Oferecer-se para ajudar nas tarefas, lembrar-se de trazer algo de que gosta ou antecipar pequenas necessidades demonstra um esforço subconsciente para nutrir. A psicologia feminina mostra que o desejo é frequentemente expresso através de ações em vez de palavras, especialmente quando a expressão direta parece vulnerável. Estes atos são consistentes e personalizados, não genéricos.